Fala fiel, beleza? Bom, nesse momento você vai conferir agora todas as atualizações do Corinthians, reforços chegando, mais um argentino no timão. Você confere tudo agora, deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nada. Vamos ver as informações com o Chico Garcia e bora junto aí. Igor Coronado, a estrela da companhia, pelo menos até aqui, foi apresentado ao torcedor nesta terça-feira, já estou até meio perdido aqui. Era um jogador cobiçado, que apesar de ter mais de 30 anos, tem 31 anos e lidera praticamente todos os quesitos de um jogador, de um meia, na liga que ele jogava, na Liga Saudita. Ele até foi questionado sobre isso, por que você não jogou numa liga maior, numa liga mais badalada? E bom, todo jogador constrói a sua carreira, a sua trajetória da forma que lhe convém, né? Provavelmente ele conseguiu ir para mercados financeiramente muito positivos e é uma questão de oportunidade. Talvez não tenha rolado uma oportunidade para ele jogar numa Premier League, no futebol italiano, espanhol, enfim. Agora, do que eu vi, um baita jogador, excelente jogador que sobra no Brasil. A questão de adaptação, ele nunca jogou aqui. E a nossa liga, ela é não só muito competitiva, como tem um calendário dificílimo, né? Você joga de 3 em 3 dias, praticamente. Então, isso ele, inclusive, entendeu que vai precisar se adaptar. E como você se adapta a isso? Fazendo um trabalho muito forte no extracampo, segundo ele. Tem que estar focado, tem que estar preparado para poder suportar exatamente essa sequência. E o bom é que o Corinthians está ganhando opções, porque quando você tem um jogador desse quilate, juntamente com o Rodrigo Garro, você pode fazê-los jogarem juntos, ou você pode escolher um ou outro, ou você pode preservar um outro aqui, entendeu? Você consegue mesclar. Ele até falou que pode jogar junto do Garro, porque ele pode se adaptar em várias funções do meio para frente. Isso eu achei interessante. Ele, inclusive, entende que em características joga muito parecido com o Garro. Gosta da bola no pé, gosta do jogo apoiado, gosta de construir, de ser esse meia atacante, um meia de chegada, de dar assistências, de finalizar, mais ou menos como o Garro joga, né? A questão é que ele é destro e o Garro é canhoto. Mas ele pode jogar mais pelo lado, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Ou seja, o Antônio Oliveira, que inclusive ele disse que já conversaram, ele pode fazer mais de uma função. Ele inclusive chegou a jogar como volante na Arábia Saudita. Ele não gosta muito, mas ele também joga. Lembram que eu falei que o Corinthians está atrás de um segundo volante, ou pelo menos deveria estar, né? Não é uma informação isso, é uma opinião que eu tenho como uma carência estabelecida no elenco. Você só tem o Maicon para fazer essa função. Um segundo volante, um segundo homem. Eu não sei se seria o Coronado, porque precisa de muita intensidade para jogar nesse setor, né? É um setor em que você busca a bola do primeiro volante, você dá o combate, você preenche o setor, você chega na frente, ele te desgasta muito. Eu acho que pela qualidade técnica do Coronado, e é onde ele gosta de jogar, você tem que utilizá-lo um pouco mais para frente, um pouco mais para pisar na área ou para entrar na área e aí poder servir companheiros, finalizar e tudo mais, é onde ele gosta de jogar, onde ele se sente bem. Camisa 77, que ele já utilizou no Al Ittihad, diz que as coisas funcionaram para ele lá e ele sabe que é um número significativo e representativo para o clube, para a torcida, pelo título de 77 lá, o Paulistão, contra a Ponte Preta no gol do Basílio. Então, é um número que, enfim, tem tudo a ver. Falou que é um sonho realizado jogar no Corinthians, que a família toda é corintiana, que os primos choraram quando descobriram que ele ia jogar no Corinthians, que ele até não tinha tanta identificação quanto pequeno. Ele foi morar muito cedo, muito jovem na Inglaterra, mas que agora, né, a partir de agora, ele se tornou mais um do bando de loucos e que está realizando o sonho de voltar a jogar no seu país de origem. E que, quando se tratou do Corinthians, ele falou que o sonho foi completado num nível máximo, né, dele estar jogando no Brasil e pelo Corinthians. E que sobre os questionamentos, as desconfianças, os números envolvidos e tal, ele fala que vai provar dentro de campo, que é muito tranquilo em relação a isso, sobre apelidos, sobre o que as pessoas falam. Ele fala assim, cara, eu vou resolver o meu futebol, eu vou mostrar dentro de campo, eu sou de falar pouco e fazer muito. Gostei da frase, falar pouco e fazer muito. É tudo que o torcedor espera. Também falou sobre Romarinho, que foi seu companheiro no Al Ittihad, e ele foi questionado sobre se o Romarinho deu algumas dicas. Ele falou, cara, o Romarinho, aí ele passa assim, tá doido para voltar. Ele falou, tô brincando, mas falou maravilhas do clube, ele ama isso aqui, ele foi muito feliz aqui, e realmente falou que a estrutura é sacanagem, que
Quando ele chegou, ele já ficou maravilhado com a estrutura do centro de treinamento, do núcleo de saúde, com tudo que o Corinthians oferece hoje. Ele falou assim, primeiríssimo mundo. Pô, é um cara que jogou em mercados muito, digamos assim, valiosos, né? Muito ricos, né? E ele falar isso do Corinthians aqui no Brasil é um ponto positivo, é um ponto bacana. E que para estrear, ele falou que tá pronto, mas assim, ele tá acelerando os preparadores físicos porque ele quer estrear o quanto antes. Mas que dentro da programação está ele treinar com o grupo a partir de segunda-feira, em definitivo. Ele disse que já trabalhou com o grupo, mas que ele está treinando em separado, aí ele faz uma atividade com o grupo e que ele ser liberado para fazer a transição de treinar com o grupo mesmo a partir da próxima segunda-feira. Então ele está acelerando porque ele está louco para jogar, ou seja, a gente pode ver o Coronado aí nesses, sei lá, 2 últimos jogos, né, do Corinthians no Paulistão para buscar a classificação. Provavelmente o Antônio Oliveira vai poder contar com ele. E aí na sequência do mata-mata, se o Corinthians chegar, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, como todos sabem, ele assinou um contrato por 2 temporadas. Fala bem, está muito disposto, está interessado, 31 anos, vamos combinar. No futebol atual é um cara que, se cuidando, tem nível para jogar 2 temporadas em altíssimo nível, qualidade técnica absurda e mais um jogador para ser esse elo entre o meio e o ataque. O Corinthians sofreu muito com a ausência desse cara nos últimos anos. Tinha só o Renato Augusto, porque o Paulinho machucou, o Juliano era um cara que funcionou até mais de segundo volante em várias equipes, ele não conseguiu ser um protagonista, então faltava esse cara. E o Rodrigo Garro está vivendo uma fase muito boa mesmo na sua chegada inicial, né? E fez um golaço no derby, então já caiu nas graças. Então já pensaram ali o meio-campo com o Coronado, com o Igor, com o Rodrigo Garro, o Pedro Henrique, que está chegando muito bem. Enfim, o Corinthians ganha a qualidade do seu meio para frente. Vamos falar desse time que vai encarar o Cianorte pela Copa do Brasil, fora de casa, na quinta-feira, 8 da noite. Carlos Miguel titular. Por que isso? Porque o Cássio não treinou mais uma vez. Então, assim, gente, o Cássio teve um trauma no quadril, no derby, na expulsão, na sua expulsão, né, no lance com o Rony. E como ele não vai ser titular no próximo domingo contra a Ponte Preta, então a gente imagina que ele já possa ser testado nessa quinta-feira, porque ele não está treinando. Então ele está suspenso, mas tem uma lesão. A tendência muito forte, não dá para cravar ainda, mas é que Carlos Miguel seja titular já na quinta-feira. Ganha alguns minutos, né, um jogo inteiro, para depois ser o titular no próximo domingo. E aí vamos ver o que acontece com o Carlos Miguel, um pedido da Fiel como titular nesses 2 jogos. O time que vai entrar em campo não vai ter o Yuri Alberto, que vocês sabem, deve parar por pelo menos um mês, e o Pedro Raul até está melhorando a sua transição, mas ele ainda não está pronto. Acho que dificilmente até para domingo. Pode ser que domingo ele fique no banco de reservas, nessa quinta-feira fora também. E aí, você tem 2 centroavantes, mas você não pode jogar com nenhum deles. Vamos lá, Carlos Miguel no gol, Fagner ou o Mateuzinho, mas acho que o Fagner na direita, o Caetano ou o Hugo na esquerda. Eu iria de Hugo, tá? Mas acho que o Antônio Oliveira vai de Caetano. Félix Torres e Gustavo Henrique, os zagueiros, meio de campo. Raniel e o Maicon tá de volta, tá recuperado. Raniel e Maicon, Rodrigo Garro e aí o ataque com Wesley, Romero e Pedro Henrique. Quem será o falso 9? Quem será o camisa 9, o atacante de referência? O Romero faz essa função, não é sua prioridade, mas ele faz. E o Pedro Henrique também, inclusive falamos aqui, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, no Campeonato Gaúcho que tinha Luizito Soares no ano passado, mas ele não gosta muito. E a característica melhor dele, vocês viram em alguns minutos no derby, é jogando pelo lado do campo. Mas ele sabe jogar de 9 e faz gol, tá? E faz gol. Então, daqui a pouco, numa emergência, né? Daqui a pouco o Antônio conversa com ele, cara, eu sei que não é a tua preferência, mas eu tô sem os meus 2 centroavantes. Quebra essa pra mim. E contra o Cianorte, né? Que tá numa situação bem inferiorizada nesse sentido. Então, daqui a pouco pode ser uma situação. A gente vê o PH aí começando um jogo e como 9, com o Romero pelo lado do campo e o Wesley por outro. É uma possibilidade, são as possibilidades, né? Coloquei várias dúvidas aí, mas tem um esboço de um time para encarar o Cianorte e com uma possibilidade bem grande do Carlos Miguel de titular nesse jogo. Olha só, o Corinthians tem interesse no argentino Lamela, tá? Ele está na mira do timão e eu confirmei isso com uma fonte muito importante dentro do Corinthians, tá? Vou ser honesto como sempre, não há negociação aberta, tá? Não existe negociação aberta. O Corinthians monitora a situação do Lamela e tem interesse no jogador. Esse é um nome aprovado
que o Corinthians tem interesse, que o Corinthians monitora, mas a única coisa que eu tenho que falar para vocês, né, na minha sinceridade, é que não existe negociação. Mas isso pode acontecer a qualquer momento, porque há o interesse e o monitoramento do Corinthians em relação ao jogador Lamela, tá? É bom a gente, né, lembrar, o Lamela tem 31 anos, né? Tem 31 anos, o argentino, que já é jogador de seleção argentina, né? Já foi. Tá na mira também, né, do São Paulo, né, o Lamela, que diz as reportagens, mas não interessa, o que interessa aqui é o que eu apurei dentro do clube do Corinthians. Existe o interesse no Lamela, tá? Eric Lamela, meia atacante, né? Jogador da seleção da Argentina, né, que tem contrato até julho deste ano, tá? Com o Sevilla, e de acordo, né, com os jornais espanhóis, o Sevilla não tem interesse, tá, em renovar o contrato do Lamela, porque ele sofreu um alto número aí de lesões na temporada 2023-2024, tá, o que pode deixar aí o caminho livre para Corinthians, enfim, para quem deseja contratar o atacante argentino de 31 anos. A atual temporada, olha o que diz o jornal AS, a atual temporada vem ser um calvário para o jogador Lamela, que sofreu 4 lesões e não teve continuidade. Depois de voltar a campo contra o Atlético de Madrid, ele já regressou à enfermaria devido a problemas nas costas, que o impediram, inclusive, de viajar para o duelo contra o Valência, né, diz aí uma matéria do AS, tá? Em 2023, temporada 2023-24, Lamela soma 15 partidas pelo Sevilla, com 2 gols marcados e 1 assistência, tá? Então, assim, o Lamela, nesta temporada, vem sofrendo com muitas lesões e não deve renovar o seu contrato, tá? Com o Sevilla, e o Corinthians está na parada. O Corinthians monitora o argentino Lamela. Você acha um reforço que seria de peso importante, um nome de destaque para o Corinthians? Eu quero que você comente aqui embaixo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. A exclusividade dessa informação está na confirmação dentro do clube, tá? Porque os jornais espanhóis falam, o Corinthians tem interesse, o pessoal lá da Espanha, o São Paulo tem interesse, mas o canal Café dos Setores confirmou dentro do Corinthians que está sendo monitorado e interessa sim ao Timão, tá certo? Agora é aguardar para ver se vai ter as negociações abertas ou não, porque ainda não tem. Bom, vamos lá, galera. Eu vou ser sincero aqui para vocês, esse jogador aqui eu não conheço, tá? Mas as estatísticas dele, desse argentino Lamela, são boas, tá? Passou aí pelo Cifute do Corinthians, está sendo monitorado, pode ser um bom reforço, né? Pelos números do jogador, né? Então a gente tem que aguardar aí para poder ver nessa questão, tá? O goleiro Carlos Miguel vai iniciar o próximo jogo, né? Como titular do Corinthians. Obviamente a gente tem Cássio, mas assim, eu acho que essa transição, ela não vai começar a ser feita agora com o Carlos Miguel, tá? Eu quero crer que o Antônio Oliveira vai ser muito justo, tá? Se o Carlos Miguel for muito bem, sei lá, se ele conseguir pelo menos jogar 2 partidas de titular, quem sabe aí ele não pode ser o novo titular do Corinthians, tá? Porque o Cássio não vem indo bem. Mas enfim, isso a gente também vai ter que aguardar para ver, tá? A gente vai voltar aqui com mais atualizações do Corinthians, por isso se inscreva, deixa seu like. A gente tem link aqui na descrição de produtos femininos que você pode comprar aí para você presentear aquela pessoa que você ama, tá? Sua mãe, sua esposa, namorada, enfim, produtos baratinhos com preço de qualidade, tá aí no link na descrição desse vídeo. A gente vai voltar aqui na próxima com mais notícias do Timão. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!